Estamos falando sobre autoridade. Estamos falando sobre autoridade. Amém? Vou fazer um review rápido, porque são coisas importantes que eu agreguei na série esse ano. Que é o quê? A autoridade sempre vai me permitir, se ela tem autoridade sobre mim, ela tem o poder de prover para mim. O quê? Florescimento, quem pode dizer amém? Produção, tem a possibilidade de me dar limites, tem a possibilidade de me dar estrutura, tem a possibilidade de me fazer reproduzir e de ampliar. Quem pode dizer amém? Consegui me fazer entender nisso, sim ou não? Ok. Então, vamos pensar no lado ruim disso daí. A autoridade da terra ficou 4.000 anos praticamente na mão de quem? Você fala de Satanás. A autoridade ficou na terra na mão de quem praticamente 4.000 anos? Satanás. Aí a humanidade foi indo ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Né? Quando Jesus vem, ele vem no meio do Império Romano, que tinha alguns avanços em termos, de estrutura e de alguma coisa, mas moralmente depravado, matando e fazendo todo tipo de loucura e todas as coisas que a gente conhece historicamente, que eu nem preciso avançar nisso. Sim ou não? E Jesus Cristo nos deu autoridade sobre tudo na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, né? Então, ide pregar o evangelho, fazer discípulos, e eu quero usar aqui rapidamente, né? As quintas eu estou querendo aplicar de forma rápida, mas eu preciso estabelecer esse conceito. Então, vamos para o texto aqui juntos, em nome de Jesus, vai, leia comigo, vamos lá. Lucas 9:1, um pouco antes da grande comissão, e eu quero estruturar isso um pouquinho, Jesus ele envia os discípulos num primeiro envio, e eu quero focar principalmente nisso, porque no segundo envio ele fala para pregar o evangelho, expulsar demônios, mas fazer discípulos. E no primeiro envio, Jesus não faz nenhuma menção a fazer discípulos. Por que você está falando isso, pastor? Porque o que eu vou falar ou compartilhar aqui no culto de hoje, se aplica para a vida de todos. Posso ouvir um amém, amados? Sem nenhuma exceção, independente de maturidade que você tem, independente se você foi discipulado, você veio hoje na igreja, você pode sair daqui fazendo isso já logo imediatamente. Ok? Então vamos lá, leia comigo o texto. E tendo Jesus convocado os 12, pastor do céu, vim a primeira vez, você vai pregar sobre demônio? Não, calma. Que alguns já ficam preocupados sobre essas coisas, mas deixa eu compartilhar algumas coisas aqui. Primeiro fator importante, quando você pega essa palavra no grego aqui, tendo Jesus convocado, é a mesma coisa que tendo Jesus reunido. Então a primeira coisa para que eu possa operar com poder, com autoridade, eu devo me reunir ao chamado de Jesus. Quem pode dizer amém? Dá um sorriso para alguém bem bonito, fala, ainda bem que você veio na igreja. Né? Alguém aqui trouxe alguém para a igreja? Levanta a mão. Levanta a mão se você trouxe alguém. Glória a Deus, então você é a melhor pessoa que existe para essa pessoa. Né? Eu falo para todos que eu sou grato. Esses dias eu estava compartilhando um pouquinho minha história e eu falei, eu sou grato a um dos meus amigos, né? Eles me perguntando, eu fui ministrar na CCC na segunda-feira, né? Um abraço para todo mundo lá da CCC, e eu estava compartilhando meu testemunho, e eu falei, eu tive um amigo que me levou para um retiro da igreja, e lá eu me converti, mudou a minha vida para sempre, e não é só mudou a minha vida para sempre, ele mudou a minha vida eternamente, eu tenho amigos já que me deu presente, que me deu dinheiro, mas ninguém fez aquilo que ele fez. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas que trouxeram outras vidas, em nome de Jesus? Amém. Pastor, ninguém me trouxe, eu vim sozinho, você que acha? Deus te trouxe. Jesus Cristo fala assim, ninguém vem a mim a não ser que seja trazido pelo Pai. Então por que você está falando dessas coisas, pastor? Para que eu possa viver as coisas que Deus tem para a minha vida, para que eu possa viver com autoridade, a primeira coisa, eu tenho que ser convocado. Olha para quem está do lado e fala, você já foi convocado, irmão. Né? Nós já estamos nos reunindo na presença de Jesus, no nome de Jesus. A reunião que a gente faz da igreja, eu falo assim, né? Não é um processo religioso, tem que ser um processo de Jesus nos visitar, de termos encontro com Deus, não é verdade? Então a gente vem para isso. Eu gosto porque fazendo os estudos das gerações, as gerações mais novas querem as coisas de verdade, né? Eles querem ter as experiências. Quem já reparou? É ou não é? Você vai assistir um filme do pessoal mais novo, hoje já começa com ação. Você já ficou assim? Você vai assistir um filme e já até acelera o coração. Né? Na minha época, assistir um filme ia contando uma história, até as coisas acontecer. Hoje, nem começou o filme, nem saiu o letreiro da coisa, começa tiro. Não é assim? Aquele agito, todo, é assim para essa geração. Né? E não deixa de ser assim no reino. Jesus primeiro reúne, e daí olha o que acontece depois. E aí aqui eu quero ficar um pouquinho, tá? Na próxima.
E? Ótimo. Você que mudou ou não? Então tá, temos que ajustar isso aí para ficar aqui comigo. Deixa eu ver se eu já voltei ao controle aqui das coisas. Vamos ver. Voltei, então ótimo. Então, perfeito. Então, Lucas 9:1 diz assim: tendo Jesus convocado os 12, o que ele fez? Vai, vamos ler com firmeza, agora que eu quero ficar nessa parte. O que ele fez? Opa! Deu o quê? Deu o quê? Sobre quem? Todos os demônios. Então, aqui eu quero ficar um pouquinho do culto falando. Sobre o quê, pastor? Se eu sei que a autoridade pode prover florescimento, produção, limites, estrutura, vocês estão aqui comigo, amados? Reprodução e ampliação, quando Jesus fala que ele deu para os discípulos ou seus apóstolos, né? Eu coloquei, se puder pôr um título na mensagem, eu coloquei autoridade apostólica, que ele envia os seus 12, ele juntou eles e ele falou assim, ó, né? Tem Jesus convocado, deu-lhes esse poder e autoridade sobre alguns demônios. Sobre o quê? Não entendi, sobre o quê? Sobre o quê? Então por que você está falando isso, pastor? Ó, eu e você somos discípulos de Jesus. Naquele tempo ele soprou o Espírito sobre esses discípulos, mas agora nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E não importa a nossa idade. Por exemplo, como é que é o nome do meu amigo que está ali de laranja? Joaquim, nome da Bíblia ainda. Joaquim tem quantos anos? Certeza? Então tá bom. Joaquim tem 10 anos. Se ele entregar a vida para Jesus, faz uma oração entregando a vida para Jesus, se ele pede para o Espírito Santo vir morar dentro dele, habitar no seu coração, Deus não manda um Espírito Santo de 10 anos para ele. Amém, amados? Ai, beleza, Joaquim, vou mandar um Espírito Santo bem pequenininho para ele, assim, de 10 anos, para caber nele. Não tem nada disso não. O mesmo Espírito que habita em mim, que habita em você, também habita dentro dele. E dá para ele poder e autoridade sobre o quê, pastor? Leia lá, ó. E deu-lhes poder e autoridade. Não entendi, sobre alguns. Então eu tenho algum problema, eu vou ter que chamar uma autoridade maior, vou chamar um pastor, vou chamar alguém para lidar com alguma coisa na minha vida, porque com esse daqui eu não consigo lutar. Existe isso ou não? Existe isso ou não? Não. Por que você está falando isso, pastor? Ó, aí eu quero não inverter, mas falar de tudo que a gente falou nos outros dias. Pastor, vim só hoje, não tem problema, já acabei de te explicar. Toda autoridade pode suprir em florescer, produzir, limites, estrutura. Amém, amados? Né? É o que um pai dá para um filho, sim ou não? Então hoje eu quero usar todo esse princípio que a gente tem da autoridade que Jesus nos deu. Para quê, pastor? Para que nós saibamos que nós temos o poder de tirar tudo isso de alguns demônios. De quem? Vai, igreja. De quem? Todos. Por que você está falando isso, pastor? O Espírito Santo habita dentro de você. Nós somos a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Jesus nos deu toda a autoridade de fazer o quê, pastor? De se algo quiser florescer das trevas ou crescer na minha vida, eu posso arrancar. Se algo quiser reproduzir, eu posso cortar a reprodução. Se algo quiser estruturar algo sobre a minha vida, não vai prevalecer na minha vida. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, de avançar. Posso ouvir um amém, amados? O inimigo vem por um caminho, ele tem que fugir por 7. Por que você está falando isso, pastor? A igreja tem que ter a consciência que ela não é refém de nada das trevas. A igreja é a luz da terra. Amém? A luz do mundo, sal da terra, como fala de forma específica. Nós não precisamos nos intimidar com nenhuma obra de Satanás. Nós temos a autoridade, no nome de Jesus, de fazer o oposto. Não deixar florescer. Posso ouvir um amém? Não deixar aquilo ali produzir nada na minha vida. Não deixar aquilo... Acabou, você não passa daqui não vai, daqui não acontece, daqui não pode. Nós temos esse poder. Por que você está falando isso, pastor? Você não precisa viver medo, depressão, vergonha, ansiedade, intimidação. Estou falando das coisas básicas aqui. Fora todas as outras coisas que a gente vive. Escassez, posso ouvir um amém, amado? Dificuldades, não precisa. Por quê, pastor? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Só que o único fator importante de tudo isso é que eu tenho que crer. Se eu não creio, aí eu sou igual fala na Bíblia, alguém que é agitado pelo vento. Uma hora está
feliz, outra hora está triste. É uma onda que vai e vem, vai, volta, vai. Então sai do culto, sai cheio do Espírito, empoderado, beleza, que benção. Acorda amanhã, já está desesperado. Ó dia, ó azar, ó que situação. Olha para quem está do seu lado e fala, comigo isso nunca aconteceu. Em nome de Jesus, né? Eu espero. Eu não estou isentando, amados, todas as coisas que nós podemos fazer juntos. Quem pode dizer amém? A igreja visita, a gente se visita, a gente ora junto, mas o desafio é pregar o reino. Falar de religião, vai todo mundo depender de um mediador e de outras coisas. Eu não quero que isso aconteça. Meu amigo Joaquim, que tem 10 anos, né? E quem está do lado ali? É irmão? Tem quantos anos? 13? Ah não, daí já é mais velho, né? E o irmão que tem 13, foi nessa idade assim que eu aceitei Jesus, que eu tive minha primeira experiência com Deus, né? Que as coisas começaram a acontecer na minha vida. E a partir dali, eu já tive que começar a enfrentar as minhas batalhas. As minhas batalhas mesmo. Não era mais criança. Amém? Né? De desejos, de dificuldade, de rejeição, de briga, de pressão da escola e de outras coisas, né? Claro que era um outro cenário assim. Eu até acho que hoje o mundo está, moralmente está mais corrompido, não dentro da igreja. Posso falar amém? A igreja melhorou bastante, discipula, agrega, fala as coisas de verdade, mas onde eu gostaria de frisar, principalmente na pregação de hoje, você não precisa temer nada das trevas. Você tem autoridade e o que mais? Lê lá o que ele falou. Autoridade e o que mais? Poder. Se tiver intimidade, chacoalha a pessoa que está do seu lado. Assim, seja corajoso, meu irmão. Não precisa ter medo de nada. Por quê? Porque Deus não deu autoridade. Então, Ele me deu autoridade. Não vou deixar isso aqui florescer. Não vou deixar isso aqui produzir nada na minha vida. Não vou deixar isso estruturar nada na minha vida. Não, eu que delimito até onde vai. Da minha porta não passa. Daqui não vai fazer. Na minha família não entra. Na minha vida não vai acontecer. Eu corto toda a reprodução. Posso ouvir um amém, amados? E impeço que aquilo se amplie na minha vida. O único que pode, se eu tenho toda a autoridade e todo o poder, só vai crescer algo das trevas da minha vida se eu apagar a luz. As trevas só vão prevalecer aqui se a gente apagar a luz. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Enquanto a luz estiver acesa, tem como ficar escuro aqui? Não. Claro que você pode fechar o seu olho. Pode ou não pode? Né? Então, eu também determino o céu sobre a minha vida. Amém? Que às vezes a gente está aqui, mas os céus estão fechados. Não. Às vezes o teu está. O céu está aberto, a luz está acesa. Você apagar a luz, apagar a luz não, fechar o seu olho e colocar a mão, você não vai ver luz nenhuma, vai sair tropeçando. Mas Deus nos deu essa autoridade. Consegui me fazer entender? Sabe, amados, o Novo Testamento, Jesus muda o padrão das coisas. Em que a gente tem autoridade. As coisas não me sujam mais, eu posso limpá-las. Posso ouvir um amém? Entre pureza e limpeza do Antigo e do Novo Testamento. Então nós não precisamos viver com medo. Nós temos poder contra as trevas. Não enalteça o poder das trevas. Posso ouvir um amém, amados? Fala, está repreendido em nome de Jesus. Manda embora isso daí, fecha as coisas, fecha as portas, desliga, não deixa as coisas entrar na sua vida. Percebeu que tem qualquer ação demoníaca? Acende a luz, põe a palavra, luz para a lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. O que a palavra fala a respeito disso, como isso se estrutura na minha vida? Não deixe isso se reproduzir. Amém. Amém? Né? Pais, não incitem isso nos filhos, não permita que coisas andem de forma errada e assim por diante. Conseguiu me fazer entender de verdade? Então dá um sorriso para quem está do seu lado e fala assim, tem que sair daqui bem fortão, irmão. Amém? Qualquer coisa que vier te afligir. Tá bom, Joaquim? Se vier algum medo, vergonha, essas coisas, você fala, vai embora em nome de Jesus. Né? Dorme tranquilo, vive a vida tranquilo. Vamos lá. Ótimo. Pode passar o recado ali, vai. Que depois eu tenho que voltar aqui. Então, aí. O papai já está ciente. Então vamos lá. Vamos voltar. Ótimo. Outra coisa que Jesus nos deu. Tendo Jesus convocado os 12, Deus poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar? E para efetuar? Quem? Todos os discípulos. Podemos falar rapidamente disso?
Você tem poder para curar. Você tem poder para curar. Quem já ouviu um testemunho de cura? Quem já orou por alguém e a pessoa foi curada? Verdade tão pouco assim? Vamos orar mais, irmãos. Pastor, nunca vi uma cura acontecer através das minhas mãos. Já orou por alguém? Não. Aí tá aí. Bom, né? Aí não vai ajudar muito no processo. Nós temos autoridade para curar. Pastor, é você que cura? Não, é o nome de Jesus. Mas ele necessita da minha oração. Por quê, pastor? A minha declaração de fé em concordância com a palavra de Deus, e a palavra que Jesus já falou, e a palavra tem toda a autoridade. Alguém está enfermo, deveria ser o nosso padrão primário, orar, declarar cura, orar pelas pessoas, né? Estar em constante oração, declarar cura. Esse não é nem tanto orar, é declarar mesmo, está curado em nome de Jesus. Pastor, se não for curado, dá um sorriso para quem está do seu lado e falar, a responsabilidade não é tua. Não é verdade? Mas eu prefiro, tem gente que fala assim, não, eu não vou orar, porque se a pessoa não for curada, o que vão pensar de mim? Ô, irmão, se você ama a pessoa, você prefere não jogar as fichas, com a possibilidade dela ser curada e deixar ela não ser curada, porque você não teve coragem? Amém? A autoimagem não é um fruto do Espírito. Na verdade, a Bíblia fala que nós devemos nos humilhar. Tem alguém que chegou perto de você e falou, estou com dor de alguma coisa? Ore, que você não perde nada. Amém? Está todo mundo com uma cara assim meio espantado para comigo? Né? Mas é verdade. Antes de levar na farmácia primeiro, né? Ai, estou com uma dor de cabeça. Tome um remédio que é bom. Antes disso, ore. Não tem problema, eu não sou contra tomar um remédio, mas ora, dedica um tempo, fala. Se Deus nos deu o poder, Jesus falou, e tendo convocado, ali aos 12, mas depois tem para nós também, ele fala as mesmas coisas. Ele falou que esses sinais seguiriam a gente, quem pode dizer amém? Então, ore por alguém. Deixa eu deixar um desafio prático. Quando alguém falar que está doente ou enfermo, precisando de alguma coisa, você ora em nome de Jesus. Amém? Pastor, como é que eu vou orar por alguém se eu não sei orar? Eu vou te ensinar. Você fala assim, deixa eu achar um homem aqui, né? Com uma dor de cabeça, licença, querido, posso orar? Pai, em nome de Jesus, cura dor de cabeça, dor no pé, ou, né, sei lá o que a pessoa tem. Eu ia falar o piolho, mas você não está com piolho, está amarrado em nome de Jesus, né? Não, mas cura esse irmão naquilo que ele tem. Mais nada, irmãos. Muito vale a oração do justo em seus efeitos. Eu ando com um homem de Deus que esteve aqui em fevereiro, que é muito usado com cura. Ele fala que ele tem documentado, só depois de 700 orações que ele foi ver a primeira cura. Só depois de quantas? 700, porque ele anotava todo mundo que ele orava por dia, e ele tinha um número para ler das pessoas por dia. Então, ore pelas pessoas. Você já imaginou se a gente começa a orar, todo mundo começa a ser curado e nossa vida fica bem mais leve? Sim ou não? Não havendo falta, não havendo problema, não havendo cura. Nós temos autoridade contra as trevas, nós temos autoridade contra toda enfermidade, contra todo mal. Quem já ouviu de um milagre de cura? Quem já foi curado aqui na igreja de alguma coisa? Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria? Eu também, diversas vezes. Já vi isso acontecer na vida de um monte de gente, mas tem que alguém ter ousadia de orar, de perceber. Posso falar coisas práticas, rápidas? Vocês me permitem? Sim ou não? Às vezes, uma das percepções que a gente tem é Deus fala que a pessoa está doente, ou Deus fala alguma coisa, ou você sente alguma coisa. Se você sente, né, e você está sensível às coisas espirituais, você pergunta, por acaso, alguma coisa, alguém já teve uma impressão, algo assim no espírito, que Deus falou uma palavra de conhecimento, de sabedoria, se você vai praticando, você vai melhorando. Posso ouvir um amém? Né? Coisas que acontecem muitas vezes, graças a Deus, não só na minha vida, mas de muita gente, eu estou em lugar, a pastora sabe que a gente faz isso muito, né? Eu estou em algum lugar, quando é mulher, às vezes eu até falo para a pastora, eu falo, amor, aquela pessoa tal coisa, ou ela me fala algumas coisas, tal coisa, né? Geralmente quando é homem eu oro, quando é mulher eu chamo a pastora, quando, né, eu não estou, mas dá uma palavra, traz, cura. Posso ouvir um amém? Amém, amados? Não precisa ligar para o pastor. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você aí. Amém? Nós não estamos juntos aqui?
Estamos. Juntou, ó. Tendo Jesus convocado os 12, ajuntado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Ele deu para mim e para você. A palavra está aí. Eu vou crescendo de fé em fé. De glória em glória. Pastor, você já orou por pessoa e a pessoa morreu? Diversas. Você já orou e a pessoa não foi curada? Sei lá, talvez centenas. Você já orou e pessoas já foram curadas? Também posso falar, talvez centenas. Amém, amados? Mas eu prefiro arriscar e orar. E a pessoa ser curada. Sim ou não? Vou te contar uma coisa, ó. Curado, todo mundo vai ficar mesmo se morrer. Porque morrer não tem mais doença mesmo. Não é verdade? Estou falando de forma mal, pejorativa, mas o que eu estou dizendo é, a pessoa vai estar, se ela foi para ter com Jesus e está salva, vai estar curada amanhã. Completamente. Mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que Jesus nos comissionou a fazer. Posso ouvir um amém? Minha palavra não pode ser uma palavra de morte. Tem que ser uma palavra de vida. Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, amanhã você vai ser mais corajoso lá no seu serviço, em nome de Jesus. Né? Deus nos deu o poder para efetuar curas. Efetue curas. Cure. Tem coisa com o tempo, você vai perceber que Deus vai te dar uma graça. Posso ouvir um amém? Uma graça. Você entende que Deus fez isso com você, você pode orar para os outros. Uma das coisas que a pastora geralmente oramos é pessoas que têm dificuldade em engravidar ou têm uma doença, uma enfermidade. A gente estava num casamento esses dias, né, pastora? Ano passado foi, né? E daí, as pessoas já sabem disso, daí levaram a gente para uns parentes e falaram assim, pastor, querem engravidar não sei quantos anos e não tão grávido. E a pastora falou, beleza, muito tranquilo, vamos orar, casal. Oramos, até choraram, se comoveram, que todo mundo quando quer ter filho, né, é aquela coisa, aquela ansiedade. Que oramos, esses dias, você sabe lá, né, mãe? Já nasceu a criança? Não sei se já nasceu também, mas falou, pastor, se eu tiver um filho, eu vou lá testemunhar na igreja. Então acho que não nasceu, que logo vai vir, mas já fiquei sabendo nesses tempos, já está grávida, barriguda. Quem pode dizer amém? Né? Todas as coisas aconteceram. Só que alguém tem que ter a coragem de orar. Eu não lembro se eu já era pastor quando eu orei para aquele menino que teve um acidente. Eu já era pastor, irmã? Já, né? Contar o testemunho de cura. Posso ou não? Eu eu tinha dado um curso lá na Universidade Federal, lá do litoral, do Paraná. Tinha dado um curso, e uma menina fez o curso, e ela, eu não lembro se eu vi era Facebook naquela época, então isso faz muitos anos, por isso que eu perguntei se eu já era pastor. E Deus me incomodou para orar. O irmão dela sofreu um acidente de bicicleta, irmãos, né? Sofreu um acidente de bicicleta, um menino, e teve um trauma craniano e estava andando de bicicleta, né? Nessas mountain bikes, essas coisas aí que a galera faz, né? E estava na UTI. E Deus me incomodou no coração assim, ore por ele. Eu mandei uma mensagem para ela, eu vi ela colocando, pedindo, né, ajuda, oração. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, deixa eu orar pelo seu irmão, tal. Aí ela me respondeu, era uma menina que tinha, acho que era lá, não sei se ela morava no litoral ou não me lembro direito. Eu falei, onde é que ele está? Eu posso ir visitar ele? Pode. Beleza. Foi uma das minhas primeiras vezes em UTI. Fui lá para UTI. Esperei, eu e a pastora, né? Eu acho que eu não sei, eu era pastor já, eu acho que não, porque eu não tinha carteirinha para entrar. Porque eu tive que entrar com os outros, talvez já era. Ok, se era ou não tem problema. Você vê que para mim isso não é limitação, nem pode ser para você em nome de Jesus. Mas carteirinha de capelão ajuda a entrar no hospital, né? Liberação. Mas eu me lembro que ela me levou ela cedeu o lugar da mãe dela para ir visitar o filho na UTI naquele dia, era um jovem. Eu me lembro que eu entrei com ela. Fui lá no menino todo cheio de aparelho, um monte de coisa. Aí o médico falou assim, ó, o caso dele é gravíssimo, tá na UTI, trauma craniano, deu aquele diagnóstico, né? Tipo assim. Aí eu era mais jovem também, mas hoje também não faço diferente. Quando levantei a mão, Pai, no nome de Jesus, tua palavra diz que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam curados, profetiza que ele vai viver, que ele vai estar bem, que as coisas vão acontecer, que só que, e fiquei ali uns 1 minuto e meio declarando palavra e orando, e vai ser curado em nome de Jesus. Quando eu virei as costas, irmão, o médico com uma cara bem de brabo para mim, ele me olhou com a cara assim de raiva, assim, sabe?
Entendeu? Você não entendeu o que eu acabei de falar sobre ele? Né? Brabo assim, tipo assim, o médico falando, eu acabei de falar que ele está para morrer e não que ele vai viver. O que você veio aqui para fazer isso? Eu não vim para ser o agente das trevas, eu vim para ser o agente da luz. E eu vim declarar vida. Eu falei para ele, mas eu vim para declarar vida sobre ele. Graças a Deus. Saiu da UTI, sobreviveu, Deus fez um milagre. Quem pode dizer amém? Dá um sorriso para quem está salvo, fala, ore pelas pessoas, irmão. Posso ouvir um amém, amados? Temos que ter esse costume nosso como igreja, de verdade, orar pelos enfermos e ver eles sendo curados. Né? Você vai ver, se você já viu isso acontecer pela sua mão, quanto mais se treinar, mais vezes acontece. Mais Deus vai mostrando, as coisas vão ficando apuradas, né? E mais vai afinando seu ouvido aí, em nome de Jesus. Ok, né? E obviamente, também, Lucas 9:2, indo para o final do culto, também os enviou a... Não entendi. Enviou a... Lucas era médico, então eu gosto das ênfases que ele dá para a cura, tá? Ele é bem específico para as curas, mas aqui eu quero falar de forma rápida, ó. Cura faz parte da nossa pregação. E nós temos que pregar o quê? Lê ali, pregar o quê? Pregar o reino de Deus. Então, ó, deixa eu só avançar nisso e ser bem preciso assim, ó. Realmente os amados que estão vindo pela primeira vez. Não somos uma religião aqui, ok? Que é um lugar que nós nos reunimos como corpo de Cristo. Amém, amados? Né? Não, corpo de Cristo. Para sermos cidadão dos céus. O evangelho do reino fala que é isso. Não tem mediador, só tem um único mediador entre Deus e os homens. Como é que é o nome dele? Jesus Cristo. Por que vocês se reúnem aqui então, pastor, numa igreja? Não, é mais fácil ter um lugar para congregar, é ou não é verdade? A gente gosta de ficar junto, né? Olha para quem está do seu lado, fala, as pessoas bonitas se encontram. Né? Pastor, não sou tão bonito, então se converta. Né? Que a Bíblia diz que, né, coração alegre formoseia o rosto. Né? Você fica mais bonito convertido. Mas outra coisa que nós devemos fazer constantemente é pregar a palavra. Pregar a palavra. Trazer as pessoas para a igreja, convidar as pessoas. Não precisa também necessariamente vir para a igreja. Ensina, senta com ela na tua casa, faz uma janta, almoça, prega a palavra, fala algo de Deus. Posso ouvir um amém, amados? Prega as boas novas. Eu sempre evangelizo, né? Eu não fico muito preocupado em falar para ir para a minha igreja. Não fico mesmo. Eu evangelizo, falo para a pessoa de Jesus. Se ela me pergunta, você é de alguma igreja? Sou, tal lugar, pode ir lá. 95% das vezes ou mais, eu nem falo que eu sou pastor. É raro eu falar que eu sou pastor de uma igreja. Só se perguntam assim, você é um pastor? Eu falo, não posso mentir. Amém, amados? Se não, eu falo, não, vai lá na igreja. Né? Se quiser ir. Ou falo, tem uma igreja próxima da sua casa? Procura uma igreja próxima da sua casa. Deus vai saber quem é quem e onde vai estar. É ou não é verdade? Deus coloca você no lugar certo, Ele vai te plantar. Mas nós não podemos parar de pregar. Amém? Vai, estamos indo. Último para a gente ir fechando. Em nome de Jesus. Lucas 9:6. Vai, leia comigo. E então? Ótimo. Só para eu fechar aqui. Chacoalha quem está do seu lado e fala assim, não fica nesse lugar não, meu irmão. Não vai. Chacoalha uma outra pessoa e fala, não fica nesse lugar não. Posso compartilhar meu coração rápido com vocês? Da parte de Deus? Sabe, querido, assim, ó, eu me alegro bastante. Eu entrei ali assim, nós estamos num culto de 6:30, numa quinta-feira. É bonito ver a igreja com um monte de gente, é ou não é verdade? Eu também me alegro. Eu acho maravilhoso. Mas é igual eu compartilhei ontem quando eu estava no discipulado. Falando assim, ó. Principalmente o culto das 5 de domingo, que é o mais cheio, né? Então fica gente aqui, fica gente lá. Quando tá calor, a gente mais de gente ainda, né? Tem uns que tem medo do frio. Tomara que Jesus não volte no inverno. Embora eu vou falar para vocês, a chance de Jesus voltar é sempre uma primavera. É setembro e é chuvoso, hein? Vai pegar muito crente aí desprevenido, né? Ele vai ser arrebatado, prefiro ser arrebatado adorando, né? Mas, ok, mas voltando aqui para a história. Deixa eu falar de verdade. Vamos ler lá, ó. Então. Opa, pausa. O que eles faziam?
Quem concorda comigo que estava bem gostoso estar com Jesus quando Jesus juntou eles? Sim ou não? Opa, vem Jesus. Aí ele fala, vocês têm toda a autoridade sobre demônios, sobre toda a coisa de poder. Oba, que legal, que alegria. Vocês vão curar um monte de enfermo. Oba, que legal, que alegria, que bênção. Aí depois o que eles fizeram? Jesus dá umas orientações no meio do caminho, tá? Vai para cidades, fica, sacode a poeira, caso não te recebam. Mas aí depois que ele fala como é o procedimento, vai, Lucas 9,6. E então, saindo, o que eles faziam? Então deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês. De quem viu essa igreja crescer. De verdade. Eu gosto de vir aqui no domingo e eu vejo a igreja cheia, é muito legal. Mas a pastora é testemunha. Ela e os meus filhos, vocês podem perguntar para eles. O que o pai fala quando ele sai da igreja? Quando eu saio da igreja e passo aqui na Brasil, ó, e vejo um monte de gente usando droga. Vejo aqueles bar ali, tudo cheio de coisa, todas as baladas. Sabe qual que é o meu desespero? Eu penso, aqui está muito cheio. Amém? Deixa eu falar um dos perigos que eu sinto de igreja grande. Não, nós somos uma igreja grande. Eu sabia que nós teríamos uma igreja grande desde sempre. Deus sempre deu visão. Ainda está pequena porque eu acho que vai ser. Bem pequena porque eu acho que vai ser. Mas, dentro dos nossos corações assim, ó. Tinha que ter gente aqui. Pastor, por causa de gente? Irmãos, deixa eu falar para vocês, não é por causa de gente. A igreja se sustenta, as coisas acontecem, mas eu tenho que ter no meu coração que eu não posso me contentar com ver gente que não está sendo salva. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Que sentido, pastor? Então saindo percorriam algumas aldeias? Não entendi. Todo, fazendo o quê? E o que mais? Essa é que é a real. A pregação do evangelho do reino, ela não se retém a um momento, a uma igreja, a uma coisa. Ela fica para nós, para que a gente cubra todos os lugares. Posso ouvir um amém? Então o que eu queria conversar com vocês como igreja? Irmãos, não vão ficar tão confortáveis assim, de só gostar de estar junto com Jesus. E esquecer de pregar a palavra. Posso ouvir um amém? Traz gente, irmãos. Fala de Jesus. Se não quiser trazer na nossa igreja, leve em outra igreja, não tem problema nenhum com isso. A questão é, nós só não podemos começar a ficar tão grandes a ponto de a gente só se preocupar com nós mesmos. E não pregar o evangelho. Amém? Não pregar o evangelho. Vem para um culto, traz alguém em nome de Jesus. Vai fazer sua célula, ou vai numa célula, ou faz uma janta, fala de Jesus na sua casa. Não podemos ficar sem isso. É o que eu falo para os líderes, era assim, ó. Isso eu falo constantemente. Como é que é o nome da irmã ali do cabelo bonito? É que destacou o cabelo, né? Que está vindo visitar pela primeira vez. Como é que é o nome? A Kathleen. Tem quantos anos, Kathleen? 26. Kathleen, pode ser que você vai entrar aqui na igreja? Tomara que não, que eu vou pedir para isso não acontecer. Mas pode ser que você vai entrar aqui na igreja, Kathleen, e você vai sair e a gente não vai notar. De verdade. Pode ou não pode? É uma saída só, é um monte de gente saindo, um monte de coisa. Vou te contar que se fosse lá no começo da igreja, Kathleen, você ia chegar assim, Kathleen? Perdão, mas eu vou falar a verdade. Você ia chegar, Kathleen, primeiro, você é menina. Metade dos homens solteiros iam falar, graças a Deus, chegou a minha salvação. Entendeu? Porque não tinha muita gente. Então quem chegou pelo menos é crente. Isso daí já está na minha mira. Não é verdade, irmãos? Aí provavelmente alguém já ia chegar para Kathleen, você precisa de alguma coisa? Né? Ou uma irmã ia falar, meu Deus, isso aqui vai dar boa com o meu irmão, está encalhado. Né? Chega. Não, eu estou falando brincando, mas o que eu estou querendo dizer é assim, ó, o senso da gente querer crescer, vocês estão aqui comigo, amados? Se vocês viessem e tivessem 5, 6 cadeiras com pessoas, todo mundo ia sentir um certo senso de preciso fazer as coisas para acontecer, sim ou não? De trazer pessoas, mas como a gente começa a acostumar com quantidade, ela é um pouco assustador, porque isso pode enganar a gente. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Né? Começa assim daqui para indo para novembro, falando um pouco dessas coisas, mas vamos nos despertar para ganhar vidas em nome de Jesus? Né? Hoje a igreja ela tem proporção. Se a gente junta todo mundo aqui, faz um post, todo mundo junto, já chega em quantas pessoas? Milhares, só com quem está aqui no primeiro culto, é ou não é verdade?
Eu não estou falando para fazer post, o que eu estou querendo dizer é assim, ó, vamos despertar para pregar a palavra em nome de Jesus? Por quê, pastor? Porque eu não preciso me intimidar com nada das trevas. Eu tenho toda a autoridade sobre isso. Eu gosto da sequência do texto que ele fala assim, ó, eu dou autoridade para vocês. Eles saíram pregar e curar. Quem pode dizer amém? Depois eles até falam, ó, até os demônios nos obedeceram. Mas o foco não era os demônios, o foco eram as pessoas. Demônio tem que ir embora mesmo, em nome de Jesus. Estava tendo cura e libertação aqui, entrou um pessoal para falar comigo ali, da prefeitura, os jovens que a gente empresta aqui, o espaço para a prefeitura, aí estava alguém sendo liberto, um monte de grito, daí o menino entrou e já fez... Eu fico tranquilo, jovem. Alguém está sendo ministrado ali, né? Já vai ser curado, 3 gritos, está resolvido. Tem que ser assim, amados. Amém? Né? Coisa espiritual, mundo espiritual é a melhor coisa para a pessoa se converter. Não é verdade? Percebeu que existe? Opa, não quero ficar nas trevas, quero vir para a luz. Ela se converte rapidinho. Mas a mensagem que eu queria deixar isso é nossa. E então? No então? E então? O que eles faziam? Vou inverter aqui na nossa comissão para hoje. Então, saindo da zona de conforto, chegaram em todos seus amigos, chegaram em todos seus colegas de escola, chegaram e propuseram e falaram de Jesus. E curaram as pessoas. E convidaram para ir procurar uma igreja, para ir procurar Jesus, para estar comigo, para vir jantar na minha casa e você fazer uma reunião e falar de Jesus. Posso ouvir um amém, mano? Está na tua casa, ninguém pode reclamar. Não é verdade? Vamos orar? Mas vamos despertar em nome de Jesus? Olha para quem está do seu lado e pergunta, e você, irmão? Tem que sair de algum lugar? Ou está confortável aí no banco da igreja? Eu não sei se é porque eu sou pragmático, mas eu sempre fico pensando no final, sabe? Eu fico pensando assim, eu de um lado e a pessoa do outro, assim, a pessoa sendo condenada eternamente, me olhando e falando assim, cara, você falou comigo de futebol, você falou comigo de não sei o quê, você foi comigo em tal lugar, por que você não me falou de Jesus? Eu tenho isso comigo, assim, essas cenas que eu fico imaginando do futuro, sabe? Meu Deus do céu, já imaginou que desespero? Pessoa chorando e falando, ok, não vou ficar fazendo melodrama aqui, né? Sai da zona de conforto. Amém? Vamos crescer e continuar crescendo em nome de Jesus? Mas não vamos nos achar confortáveis? Se Jesus nos reúne, pode ter certeza, é para que a gente saia de algum lugar. É ou não é? O encontro com Ele tem que marcar as nossas vidas sempre. Vamos nos colocar de pé? Quero orar com você. Muitos visitantes hoje, obrigado, tá, visitantes? Que Deus continue a falar nas suas vidas, nos seus corações. Já quero adiantar, tem depois um cafezinho para vocês, dar um suco, uma bolacha talvez. A gente quer dar um oi para vocês ali em nome de Jesus. Mas hoje eu quero também aproveitar esse período. No quê? Vamos ter um compromisso diário de anunciar as boas novas em nome de Jesus? De assim como come, assim como você respira, você compartilha o amor de Deus com alguém. Amém, amados? Um pouquinho. Nós já fizemos tantas coisas nessa cidade, irmãos. Não sei se é porque eu estou com isso no coração, que eu compartilhei um pouco da nossa história lá na CCC na segunda-feira. Falei, meu Deus, como a gente... Vamos sair do nosso lugar de conforto? Vamos? Quem conhece alguém que precisa ser salvo? Eu também. Vamos orar? Quero fazer 2 orações, então. Primeira, se você está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou não tem convicção da sua salvação, a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé no Filho de Deus. Então eu quero te convidar a estar fazendo isso. Como, pastor? Quero te convidar a estar declarando com seus lábios, crendo no seu coração. Amém? Como é que eu faço? Repete comigo uma oração dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa,
agradável e perfeita no nome de Jesus.